Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer hora do dia. Sou o André, mais uma vez aqui com vocês no canal Avance na Vida. E deste ladinho aqui, clica aí, dá um curtir aí pra gente, aperta o sinal de joinha, de gostei, compartilha e chame as pessoas para fazer parte da nossa comunidade, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém também. E lembrando que hoje, fica até o final do vídeo, que no finalzinho do vídeo eu vou mostrar para vocês como é que está a minha carteira. Eu comecei com essa carteira aí, e essa carteira ela vai do 0 ao 10 mil. E aí vocês vão entender um pouco de alocação, um pouco de aplicação e diversificação, e assim a gente vai moldando a carteira. Vou mostrar para vocês também como é que está a rentabilidade dela. E o seguinte, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre os meios que eu tinha começado a falar semana passada no último vídeo. Lembra que eu tinha falado lá do Tesouro Selic, CDBs que é IPCA, SDI, pré-fixado? Então, hoje a gente vai falar sobre a liquidez, a rentabilidade. Se esse vídeo ficar um pouquinho chato, eu vou pedir para você assistir novamente. Por quê? O que acontece? Hoje a gente vai falar bastante sobre de números, de porcentagem e essas coisas. E aí, muitas vezes fica meio difícil de entender quando você só está ouvindo ou vendo. Fica mais fácil de você compreender quando você tem a tela à sua frente. Por isso que fica até o final do vídeo aí para você entender a tela. E vamos lá. Vou pegar meu resumo aqui, que senão, né, não dá para decorar tudo. Vamos lá. Para falar um pouco da rentabilidade. O Tesouro Selic ele rende 100% da Selic Over. Hoje, por exemplo, o Selic ele está em 2,25. Então, ao ano é esse valor de 2,25% ao ano. Isso, por exemplo, na poupança ele é dividido em 12, o que dá aí na média de 0,13 aproximadamente por mês. Ou seja, uma rentabilidade muito, muito baixa. No CDI, essa rentabilidade, quando se fala 100% do CDI, quer dizer que se a Selic está pagando 2,25, o CDI vai estar pagando ali na faixa de 2, 1,89, 1,95. Por quê? O CDI ele está bem próximo do que é a Selic. Ele paga 100% da sua taxa, que é a sua própria taxa. Lembra no vídeo passado que eu tinha comentado sobre o que é o CDI? Então, é esse fundo que ele diverge. E aí existem dentro do CDI, existem outros, dentro do CDB, né? Existem esses outros mecanismos, que é o CDI, o IPCA e o pré-fixado, que eu vou estar falando para vocês aqui, para vocês poderem entender o máximo possível, ficar o mais fácil possível. E aí o que acontece? Esse CDI é uma forma de pagamento, é um tipo de Tesouro Selic. O IPCA é de acordo com a inflação. Então, vamos supor, a inflação no Brasil esse ano está bem baixa. Então, o IPCA ele não está dando uma rentabilidade muito alta. A expectativa é que o IPCA esse ano ele fique em torno de 1,20. Porém, o ano que vem, a expectativa é que ele fique em 3%. Ou seja, ele vai praticamente, vai mais que dobrar. Se você colocar 1,20 mais 1,20 dá 2,40. E ele vai estar mais 0,60 ainda o ano que vem. É a expectativa. Se isso vai acontecer ou não, vai demandar muito, vai depender muito de como vai andar o mercado brasileiro. A princípio, acredita que sim, que vá superar as expectativas, como eu havia falado no vídeo passado. A bolsa deve bater novamente a casa dos 100. Ela já entrou na casa dos 100 mil pontos. E agora, provavelmente, ela vai andar um pouquinho de lado por alguns dias, para depois voltar a ganhar força, depois que ela romper ali as médias altas, depois que ela começar a ter uma LTA, que é uma linha de tendência de alta,
ela provavelmente vai começar a subir. Algumas ações já estão subindo mais do que deveriam estar subindo, outras estão subindo menos. Os fundos imobiliários ainda eles estão com uma certa defasagem devido à pandemia, né? Então muitas empresas estão deixando seus colaboradores em casa para trabalhar de home office. Então isso tem contribuído para o não crescimento do fundo imobiliário. Isso complica para quem? Para quem tem investimentos em fundos imobiliários, porque os imóveis eles estão deixando de ser locados. Mas há fundos imobiliários bons ainda que você consegue ter rentabilidade? Sim, fundo imobiliário sempre vai ter rentabilidade, seja baixa, seja alta. Vai ter sempre rentabilidade, porque sempre vai ter alguém alugando. De repente, empresa X para de alugar e esse valor desce, a empresa Y vai lá e aluga. É assim que funciona esse mercado. Então, para vocês ficarem um pouquinho mais entendidos. Não fugindo do assunto, mas continuando no assunto. Os bancos comerciais, normalmente, eles pagam uma taxa abaixo de 90% do CDI. Por isso que eu falei para vocês que eu ia falar bastante números. Isso é bem simples para o investidor. Ele vai encontrar isso sempre que ele for fazer uma aplicação de renda fixa, que ele vai aportar o dinheiro dele num lugar mais tranquilo. Talvez depois vocês fiquem um pouco confusos, mas eu vou tentar explicar para vocês entenderem aqui. É, então, você vai ver que o fundo também, ele consegue estar fazendo esses pagamentos para os bancos. Lembra que o CDI e o CDB, ele tem aquela parcelinha de o banco chegou no final do dia, um banco saiu com saldo positivo, outro com saldo negativo, e aí ele faz esse pedido do outro banco para estar fazendo esse balanceamento para estar compensando. É assim que também você tem que fazer na sua carteira. Quando a gente fala carteira, a carteira quer dizer a carteira de investimentos. Porque a carteira de investimentos é onde está alocado o seu dinheiro. E onde a gente guarda o dinheiro? Na carteira. Entenderam? Então uma assimilação para que você fique mais ligado e mais entendido do assunto. Realmente é uma própria carteira mesmo, só que é uma carteira onde o seu dinheiro ele não é nem de papel e nem de plástico. O seu dinheiro ele está num espaço neutro entre a realidade e entre o mundo virtual. Mas é um dinheiro, é um papel que você consegue mexer muito facilmente com ele. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês da rentabilidade, aliás, da liquidez, para que vocês não fiquem tão confusos aí no que eu estava falando com vocês, tá? Ao comprar uma possibilidade de um ativo, o que acontece? Você, investidor, você tem que ficar bem atento na necessidade da sua liquidez. Por quê? Quando você vai fazer um aporte, você tem que entender se você vai fazer a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Por quê? Se você é um dinheiro que você já tem guardado há muito tempo, você está guardando para sua aposentadoria, ele é a longo prazo, para trazer para o dia a dia, para o cotidiano. Se você tem esse dinheiro guardado porque você pensa em comprar um imóvel, um carro, trocar a mobília da casa, ele é de curto a médio prazo. Então ele tem que ter uma certa liquidez aí de pelo menos um D120, D240. O que é o D? D é dia. E o número 240, por exemplo, 240 vai dar aí na faixa aí de 8 meses. Então, você tem o D240 a 8 meses. Dos próximos 8 meses você não vai usar esse dinheiro, deixa ele aportado lá que ele vai estar rendendo. E tem o D1. O que é o D1? O D1 é a liquidez diária. Quanto mais liquidez você tiver na sua reserva, principalmente na sua reserva de emergência, melhor para você. Por quê? A reserva de emergência, o próprio nome já diz, emergência. Se numa situação emergencial médica, qualquer coisa hospitalar, uma casa que é destruída devido a algum problema de tempo, por exemplo, que está acontecendo no sul com tempestades e ciclones e as casas caindo, se uma daquelas pessoas ou várias daquelas pessoas provavelmente não devem ter sua reserva de emergência, ou se elas tiverem a reserva de emergência num lugar aportado ruim, que não tem uma liquidez tão rápida, como é que elas vão fazer? Como é que elas vão se virar? Como é que elas vão se entender? É isso que vocês precisam estar entendendo. Porque essa liquidez diária, se você aportar o dinheiro hoje e precisar de dinheiro amanhã, você já pode retirar esse dinheiro. Tem alguns custos? Sim.
vai ter alguns custos porque você mexeu com o mercado e aí ele não vai ficar tão volátil para você, não vai ser 100%, por causa exatamente desse trabalho. Ah, mas aí eu coloco na poupança, eu tiro quando eu quero e aí ela não me cobra nada. Tá bom, então coloque seu dinheiro na poupança, guarda lá, deixa ele lá, rendendo nada. Aí é uma questão de escolhas. Você tem vários caminhos, inúmeros. Você tem um labirinto à sua frente. Mas será que você vai chegar do outro lado do labirinto? Essa é a questão que você tem que se levar em consideração e se perguntar. Que só você sabe a resposta do que é melhor para você e para a sua família. Não estou falando aqui que eu sou o dono da verdade e nem é uma indicação. Mas isso daqui é uma educação financeira. Tem uma diferença. Indicação de educação. Então, segue o seu caminho. E para completar esse caminho aqui, que eu estou falando com vocês, eu vou falar sobre isso que eu acabei de falar, que são as questões da liquidez diária. Então, se os resgates, dependendo aonde você aporta esse dinheiro, você tem um percentual para que você pague o imposto de renda. Eu vou explicar que isso é ações tributárias. Quando você coloca em LCI e LCA, que são os fundos imobiliários ou agrônomos, o seu investimento ele tem um prazo mínimo para que ele seja retirado. Então, esse investimento da renda fixa ele segue uma tabela. Essa tabela significa que um resgate até 180 dias, 22,5% de rentabilidade. 180 dias, de 181 a 360 dias, 20% sobre a rentabilidade. Lembrando, é sobre a rentabilidade, não é sobre o que você aportou. Se você colocou 1.000 e ele rendeu R$22,50, 22% sobre a sua rentabilidade desses R$22,50, que vai dar aí R$2, praticamente, tá bom? É mais ou menos assim, só para vocês entenderem o quão é. Não é sobre os 1.000, é sobre o que ele rendeu. Rentabilidade. Isso no LCI e na LCA, tá? Nos fundos também, nos CDBs também. Acontece isso, no Tesouro Geral. Deu um ano, né? 361 dias a 720 dias, isso cai para 17,5%. E de 15%, acima de 700, isso cai para 15% da sua rentabilidade, tá bom? E é isso que eu tinha para falar para vocês até agora. E agora vem a melhor parte. É sério que você ainda não se inscreveu no canal? Você pode só estar de brincadeira comigo. Não faz isso comigo. Pô, vem aqui, estudo, gravo, edito, perco um maior tempão aqui para te dar a dica e você não compartilhou, você não curtiu e você não se inscreveu. Olha, eu só dei 3 opções para você, só 3. Você não fez nenhuma. Meu, tá de sacanagem comigo. Tá de brincation for me. Meu, curte aí, compartilha, manda aí para um parceiro, para uma amiga. E, sem mais delongas, sem edição, sem nada, vamos aplicar o que eu tinha falado para vocês. Eu vou só dar um pequeno pause aqui para dar um pequeno corte aqui, só para poder mostrar a tela toda para vocês e a gente já segue e vem. Vamos lá, segue o baile. Se agora eu não estiver olhando diretamente para vocês, eu lhe peço desculpa, pois infelizmente eu tenho que olhar para a tela aqui para poder mostrar para vocês. Esse é o resumo da carteira, tá? São alguns dos meus ativos que eu tenho, eu não vou mostrar todos, né, porque por questões de segurança, mas esse daqui é o que vocês vão acompanhar comigo pelo menos uma vez por mês. Então hoje aqui 13/7, 13/8, a gente volta aqui para ver como é que tá essa carteira, para ver o que que mudou, o que que não mudou, e eu vou estar falando para vocês o que eu vendi, o que eu não vendi, eu vou estar anotando e aí eu mostro tudo para vocês, vocês vão entender aqui um pouquinho já comigo. Talvez não seja no Kinvo, tá? Vamos
deixar isso bem claro. O Kinvo não me paga nada, não estou ganhando nada disso aqui de propaganda, mas é só para vocês entenderem aqui. Bom, aqui tem as minhas aplicações mais antigas, tá? 26 de junho, ó. Bom, vocês vão ver que são valores bem pequenos, tá? Ó, R$ 44, porque foram 4 ações de R$ 11, tá? E uma ação de 11,14. E aí aqui, ó, tem o FLMI, ó, 23. Aí tá vendo essa aqui, ó, que tem a setinha? Significa que essa ação, no dia 7, eu tirei ela. Mas vocês vão ver que eu tinha duas. E eu tirei uma, ó. Aí ela aqui, deixa eu mostrar, subir um pouquinho mais aqui pra vocês. Não sei se dá pra ver aí. Essa daqui, ó, aquela eram duas ações. Aí eu tirei uma, tá? E aí por isso que ficou daquele jeito. Aqui, ó, é como era a minha rentabilidade no mês passado, tá? Porque o mês passado a Vivar, ela, depois eu vou entrar aqui no produto, ela não teve um rendimento muito legal. E como tá esse mês? Ó, a rentabilidade aqui já tá 4,29. Se vocês observarem, vocês vão ver que aqui tá 1,70. Por que que aqui tá 1,70? Aqui tá 1,70 porque ele tá pegando o ano todo como referência, tá? Então é por isso que tá ali aquele valor. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui uma por uma. E vai, foi, não foi? Foi. Ó, aqui é aquela aplicação da Via Varejo, tá? Para vocês entenderem. Isso aqui é o valor que eu paguei no preço médio dela, o valor da última cotação e quanto ela já rentabilizou. Esses 12,42%, tá? Isso aqui é o que eu apliquei e isso aqui é o que eu já tenho com ela, 7,80, tá? E aqui, ó, vocês podem ver o valor aplicado, aí é o gráfico só para mostrar para vocês, tá? É o valor alocado e tal. E o histórico dela aqui, ó, quando eu comprei ela lá, ó, tá vendo? Eu comprei ela e ela teve o fechamento lá em baixa, enquanto o Ibovespa estava em alta. Então é isso que eu gostaria que vocês entendessem, porque muitas vezes a ação por isso que tem que ser aquele dinheiro que realmente você não vai utilizar, que você não tem pressa de pegar, porque a ação ela tem altos e baixos. Essa daqui é uma ação da renda variável. Eu vou mostrar da renda variável, da renda fixa e dos fundos imobiliários. São esses três tipos de ativos que eu tenho aqui por enquanto. Depois vão ter mais outros ativos aí para vocês poderem entender. Eu tenho um ali também que é uma americana que vai vir proventos aí em dólares. Se eu estiver falando alguma besteira, alguém me corrija aí nos comentários, por favor, tá? Essa daqui é uma que é a da Via Varejo. Voltando aqui para o resumo. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver mais uma aqui, ó. Essa daqui, ela é americana. Como eu disse, americana não. E não é. Porque ela é um fundo de um imóvel que é de uma empresa que tem sede nos Estados Unidos, mas também tem sede no Brasil, tá? Foi? Não foi? Não foi, vai agora. A internet está um pouquinho lenta, então eu peço desculpa para vocês. Vamos aí? Não quer ir não? Agora foi. Beleza. E é legal a carteira aqui que vocês conseguem ver tudo o que a gente está fazendo. Como eu disse, ó, tá vendo? Eu tinha duas no dia 6, aí eu vi que estava caindo muito e eu falei assim, eu não vou cometer um erro e tomar muito prejuízo. Então eu vendi uma para comprar outros tipos de ações, mas também nos fundos imobiliários. E aí eu fiquei com ela, fiquei com uma só. Então eu comprei ela por 33,66 e agora ela tá 33,92. Foi um erro ter vendido aqui? Talvez sim, talvez não. Talvez se eu não tivesse vendido, talvez ela continuaria caindo e ia acabar vendendo as duas. Mas isso é porque é uma ação nova, então eu ainda não conheço muito bem a estratégia dela, então eu prefiro não arriscar. E eu prefiro manter ela aqui. Tanto é que, ó, tá vendo? A aplicação dela tá bem baixa, tá vendo? Porque tanto é que não tem o gráfico, porque ela não tem muito tempo ali. Então acaba não gerando um gráfico.
mas a rentabilidade dela para mim tá boa, tá 0,77. Aí vocês devem estar falando, o cara só vai mostrar as que estão positivas, mostra uma negativa aí. Eu vou mostrar uma negativa, fiquem tranquilos. Eu vou mostrar, deixa eu ver a da Tord. Tord ou FL? Vamos ver qual que eu vou mostrar aqui. Não, a Tord está positiva, ó, a Tord que beleza que está 19%. A FLA, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que ela está positiva. Mas eu vou mostrar para vocês que ela não está positiva 100%, tá? Deixa eu clicar nessa daqui. Tá vendo? Ela não está 100% positiva. Por quê? Eu comprei ela a 3,20. A 3,30 e ela fechou em 3,20. Tá vendo, ó? O meu valor aplicado nela foi 23,10 e ela tá 22,40. Pô, mas como assim ela tá lá com a rentabilidade positiva na carteira? Calma que eu vou explicar para vocês. Tá vendo que aqui ela tem 7 unidades? Então ali ela tem 7 unidades. É porque ela tá em duas aplicações diferentes. Deixa eu voltar aqui na carteira. E é um detalhe também que vocês precisam entender. Tem ação quando ela fecha no dia e tem ação quando você comprou. Então tem que pensar na valorização que ela teve do produto. O produto se valorizou. Que nem aqui, essa outra aqui, ó, eu tenho pouquíssimas ações, só tenho duas dela. Só duas. E é a mesma coisa, tá vendo? Eu comprei ela 2 centavos mais barato. Porém, ela desvalorizou. Tá vendo? Ela tá aqui, ó, no 3,20. Então, meu saldo tá 6,40. Mas, pô, aqui também tá mostrando que ela tá negativo. Sim, tá mostrando que ela tá negativo. Eu vou explicar para vocês já o porquê que ela aqui mostra negativo e lá positivo. Isso é uma continha, pessoal, que vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer não, o próprio aplicativo faz. Ele pega, ele não... Quando você olha aqui pro meu gráfico, ó, ele tá mostrando o meu gráfico todo, ó, tá vendo? Então, lembra que só lá da Vivar eu ganhei quase R$ 8? Então, lá é R$ 8. E cadê o resto? O resto tá nesses outros aplicativos. Ah, mas é pouquinho. Realmente, sim, é pouquinho. De cada produto. Isso aqui não é uma coisa 100%, mas ele sempre vai analisar desde quando você comprou e de como o produto tá. O que acontece aqui? Se você olhar, aqui ele não está mostrando o do meu, aqui ele está mostrando do produto. Então, desde quando eu comprei essa ação, ela valorizou 2,24. E essa daqui valorizou 3,83. Por quê? Essa aqui eu comprei antes. Só que eu tinha mais dela, eu vendi e depois eu comprei novamente. Então são estratégias que a gente usa para a gente ir equilibrando a nossa carteira. Então essas estratégias elas são elaboradas por causa disso, tá, pessoal? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu consigo mostrar para vocês. Bom, os meus produtos estão aqui. E aí aqui eu consigo mostrar para vocês as instituições em que eu tenho alocado. Ó, como eu disse a vocês, ó, carteira. Tá vendo? Essa é a minha carteira. Então a minha carteira ela está dividida em tesouro direto, ações e fundos imobiliários, tá? Lembrando que cada corretora tem a sua taxa de corretagem. Onde eu aplico as minhas ações? As minhas ações eu aplico na Clear. Por que na Clear? Na Clear não tem taxa de corretagem para ações. Eu só pago pelo aluguel do ativo. Por exemplo, se eu compro um ativo, minha Vivar, ela tá lá. Se eu compro um ativo, ela vai me dar mais ou menos. E aí eu pago o aluguel, um percentual do que ela lucra, eu pago de aluguel para alguém que é dono. Porque a minha ainda é fracionária. Ela só passa a ser sua após 30 dias. Aí você realmente tomou posse dela. Ou quando você deixa ela com validade para a venda. Aí ela não se torna sua, ela se torna alugada. Então, a maioria dessas ações aqui, elas estão alugadas no momento. E aí, aquilo que eu tinha falado para vocês,
aquilo ali não mostrava o quanto era o meu produto, e sim quanto era o produto em si do tempo dele, desde quando eu criei essa carteira. Aqui, ó, fica mais claro aqui para vocês. Tá vendo, ó? Essa daqui, para mim, ela rendeu 0,53, mas ela já rendeu 6,61. Porque isso daqui é no ano, pessoal, tá? Ó, olha só, Avivar. Ela aqui, para mim, ela rendeu 12,42, mas no ano ela já rendeu 24. Então, quando você pega aqui a carteira toda, a rentabilidade dela está muito alta. Então, tem algumas ações em que você vai falar assim, pô, tem expectativa de crescer. Sim, tem expectativa de crescer. Tá vendo, ó? Essa daqui, ó, JHSF, aqui ela tá positiva a rentabilidade, mas aqui embaixo ela está negativa, porque aqui eu comprei ela um pouco mais cara. Aqui eu comprei ela, se eu não me engano, a 9,72 e aqui em cima eu comprei a 9,40. Isso porque teve um errinho, eu tinha feito a transferência para a corretora ainda demorou um pouquinho para receber e nesse tempo, juro para vocês que foi uma questão de 5 minutos de delay que eu comprei aquelas para as outras que eu comprei e a ação já tinha crescido 32 centavos, ou seja, eu meio que perdi 32 centavos aqui, mas eu estou pensando no longo prazo e como é um fundo imobiliário, eu não estou tão preocupado assim, tá? Mentira, não é um fundo imobiliário, é uma ação, JHSF. Fundo imobiliário são os que terminam em 11 aqui. Todos que estão terminando em 11 são fundos imobiliários. E aqui embaixo tem as instituições, tá vendo? Eu tenho um pouquinho em cada instituição. Essa daqui da XP no saldo, na verdade, ela não é 7%, tá? Ela é 42%, porque esse valor aqui ele também tá lá na XP e ele está alocado sim. Inclusive é a Tord, que são essas ações aqui, que são 5 ativos da Tord em que tá lá. Então aqui tem pouquíssimos ativos, pessoal. É 5 de Tord, tem 9 de FLMA, tem acho que 7 de JH, 3 de JB, 1 de Matbi e 4 de Vivar. Nessa carteira que eu montei aqui para mostrar a vocês, tá? E quando a gente quer ver ao vivo, né, durante o dia a gente consegue ver, a gente vem por aqui, os que estão verdinhos é os que fecharam em positivo, vermelhinho é o que fechou em negativo, tá vendo? Isso daqui é a variação do dia e o valor de cada ativo. Então, esse aqui foi o Skin the Game que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que consigam entender, conseguiram visualizar um pouquinho melhor como é que funciona uma carteira, né, do tempo todo para vocês. E é isso que eu tinha para dizer. Até mais, eu fui.